Olá e muito bem-vindo. Hoje quero gravar mais uma pequena mensagem e vou falar sobre aquela passagem onde os fariseus levaram uma mulher pega em adultério e levaram ela para Jesus para perguntar para perguntar para Jesus o que eles deveriam fazer, porque a lei de Moisés diziam que uma mulher pega em adúltero deveria ser apedrejada até a morte. A primeira coisa que me salienta é que os fariseus eram os religiosos daquela época e eles não tinham nenhum tipo de valor, não davam nenhum valor pela vida humana, porque eles usaram a vida daquela mulher simplesmente para fazer uma armadilha para Jesus. Entretanto, Jesus conhecia o coração deles e, talvez sem dar muita atenção, simplesmente agachou e começou a escrever no chão. E não sabemos quanto tempo ele teve ali a escrever e nem o que ele escreveu, mas a verdade é que deve ter ficado ali algum tempo, tanto que os fariseus chegaram e insistiram com ele para saber o que ele achava. Então Jesus levantou e apenas disse: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E depois a Bíblia fala Jesus voltou a agachar, voltou a escrever, e depois a Bíblia fala que um por um eles começaram a sair, dos mais velhos aos mais novos, até o ponto que ficou só Jesus e a mulher. E então Jesus perguntou para a mulher: onde estão eles? Alguém lhe condenou? E a mulher respondeu: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus lhe disse: nem eu lhe condeno, vai e não peques mais. E há uma coisa que eu penso em relação a isso, é que assim, Jesus naquele momento deixou aquela mulher ir em paz e perdoada. Com certeza o pecado de adultério dela teve algum tipo de consequência, eu não sei dizer qual, só Deus e ela é que sabem. Mas de qualquer forma, perante Deus, essa mulher já estava limpa e perdoada. E se a gente for olhar nos dias de hoje, nós fazemos a mesma coisa, nós somos como aqueles fariseus. Ou seja, quando aparece alguém que tem um pecado que nós achamos feio, algum pecado que nós achamos monstruoso, nós somos os primeiros a pegar as pedras. E as pedras de hoje em dia são diferentes, são palavras, são atitudes, são julgamentos, até indiferença. E começamos logo a condenar as pessoas. Vou dar um exemplo até de algo muito, muito atual. Quando às vezes vemos um homossexual, a nossa primeira reação é de falar que ele está em pecado e que se ele não se arrepender ele vai para o inferno. Ou seja, quando fazemos isso, acabamos de pegar a pedra e estamos a condenar aquela pessoa. Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ódio, mentira, inimizade, falta de perdão, adultério, olhar para uma mulher com desejos impuros no coração, tantos pecados, tantas coisas que parecem ser pequenos ou simples, mas que são pecados. Jesus, quando falou isso, falou: aquele que não tem pecado. Jesus não colocou os pecados por tipos diferentes. Pecado é pecado, seja ele qual for. E nós, quando temos esse tipo de atitude de pegar uma pedra para condenar alguém, nós devemos pensar em nossa vida atual e não só, mas também no nosso passado. Tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que fomos, todos os nossos pecados. Com certeza tivemos muitos pecados e infelizmente até hoje continuamos a cometer pecados. E devemos pensar nisso porque, tal como nós hoje somos perdoados, todas as pessoas podem ser perdoadas. Todas, não há exceção. Nós não merecemos nada de Deus. Deus é que nos alcançou pelo seu amor. Mas a Bíblia também fala que Jesus não condenou aquela mulher, mas ele falou que ela tinha cometido pecado, porque ele falou: vá e não peques mais. Portanto, é possível nós falarmos que alguém está em pecado, desde que isso esteja na Bíblia. Entretanto, nós não devemos condenar ninguém.
Ou seja, podemos e devemos alertar uma pessoa que ela está a fazer algo errado perante a Bíblia, mas nunca condenar alguém. Ou seja, devemos fazer isso de maneira que não discriminemos ninguém e que não venhamos a desrespeitar ninguém. Nós podemos falar, e até basta falar uma vez, porque se você falar uma única vez, a semente foi plantada. Não se esqueça que o único que pode convencer é o Espírito Santo. Portanto, isso é que é realmente a verdadeira forma de amar. É estar com as pessoas, falar tudo o que devemos falar, mostrar quem nós somos para essas pessoas, mas nunca discriminar alguém por ela ser, porque ela faz, ou porque ela é aquilo. Devemos amar uns aos outros. Aliás, a Bíblia fala que nós devemos ser luzes e que nós devemos ser luz perante o mundo, perante os homens, e que esses homens, mediante as nossas obras, ao verem as nossas obras, irão glorificar o Pai. Ou seja, nós devemos falar menos e agir mais, ter mais atitudes. É isso que vai produzir mudança na vida das pessoas. Não é o que eu falo, mas é o que eu testifico com as minhas atitudes. O interessante de notar nisso tudo é que a Bíblia fala que Jesus andava sempre com pecadores, estava sempre a andar com pecadores. E em nenhuma parte nós vemos que Jesus maltratou alguém ou falou mal com algum pecador. Sabe, Jesus só havia um tipo de pessoa que Jesus não tratava com mansidão. E essas pessoas eram os fariseus. Por que será?